Se você vive procrastinando as coisas e passa o dia fazendo várias tarefas e no final do dia sente como se não tivesse feito nada, pois é, então esse vídeo é para você. Assim como você, eu também tinha essa sensação até que eu conheci essa técnica, chamada técnica Pomodoro. Uma técnica que faz a gente ter mais foco, fazer mais coisas e terminar o dia menos cansado. E não, você não precisa de aplicativo caro e nem pagar por nada, tá? Você consegue usar essa técnica através de um simples cronômetro ou até mesmo tem alguns apps gratuitos, como sites também, que você pode entrar e utilizar dessa técnica, tá? Fica até o final, que eu vou te dar 3 dicas também de como usar essa técnica da melhor forma, que eu não vi ninguém falando aí na internet sobre essas 3 dicas que eu consegui descobrir. Eu vi até alguns livros também essas dicas, tá bom? Vou passar para vocês. Fica até o final, eu vou passar tudo certinho. Bom, a técnica Pomodoro é bem simples, tá? Ela é bem básica na ideia, porém ela ajuda demais. Como é que é? Você trabalha focado por 25 minutos, depois de 25 minutos você descansa 5 minutos. Se esses 5 minutos é para você levantar, beber uma água, fazer alguma coisa, depois você volta, continua por 25 minutos focado. E aí você repete esse ciclo mais ou menos umas 4 vezes. Eu tenho certeza que se você utilizar essa técnica, seu dia vai ser muito mais produtivo. Esses ciclos ajudam no seu foco mental. Então ele vai te jogar dentro daquela tarefa profundamente. Você vai conseguir estar realmente dentro daquela tarefa. Por muitas vezes no dia a dia, quando a gente tem muitos estímulos, quando a gente tem muitas coisas a fazer, a gente tá fazendo uma tarefa aqui, mas já tá pensando em outra e nem tá fazendo isso aqui, tá fazendo meio automático, né? Mas com esse método você faz tudo o que você precisa fazer estando presente. Por quê? Você fica focado, literalmente você fica totalmente focado ali durante aqueles 25 minutos que vão ser super produtivos. Quando eu comecei a usar o método Pomodoro, percebi 3 coisas, tá? Primeira, foco. Eu fiquei muito mais focado. Eu já falei pra vocês aqui no canal que eu sou uma pessoa meio 13, então olho pra lá, olho pra cá, passo uma música ali, já tô olhando lá, então totalmente, não é perdida a palavra, mas eu desvio minha atenção muito fácil, tá? Tanto que eu uso algumas outras técnicas também para eu conseguir me focar melhor, tá bom? Mas eu passo isso em outros vídeos, ok? Mas o método Pomodoro me trouxe esse foco como esses 25 minutos que ele coloca pra gente fazer esses trabalhos sem perturbação, sem nada, faz a gente ter realmente o foco naquilo que a gente quer fazer. A gente fica totalmente focado mentalmente naquilo e a gente fica muito mais efetivo, tá? Por quê? Porque muitas vezes a gente tá ali fazendo alguma coisa, um trabalho que é relativamente fácil, você já sabe como fazer, porém é um trabalho que você precisa fazer. E aí, se você não tá 100% focado, você tá fazendo meio no automático aqui, ou seja, fazendo aqui, pensando em outra coisa lá, né? Isso acontece bastante, pelo menos comigo, acredito que com você também. Então, você fica meio em 2 tarefas ao mesmo tempo, porque você tá aqui, mas sua cabeça tá lá. E aí, com esse método, você fica 100% aqui, porque você tem as tarefas listadas, você já sabe que você tem que fazer essa nesses 25 minutos, e depois você tem que fazer outra em outros 25 minutos. Então, agora é o tempo dessa, e você faz essa tarefa efetivamente muito mais rápido, muito melhor, 100% focado, você não para fazer outra coisa, você continua fazendo o que você estava fazendo ali, esses 25 minutos, tá? E depois você faz a pausa de 5 minutos, né? Outra coisa que me trouxe, a segunda coisa, foi clareza. Clareza exatamente do que eu estava falando, clareza do que eu tenho que fazer. Então, deu os 25 minutos, estou lá fazendo minha tarefa, tal, acabei essa tarefa, deu os 25 minutos, eu tenho 5 minutos para descansar, vou beber uma água, vou no banheiro, depois eu volto. E aí, qual a próxima tarefa? Ah, tá, eu tenho que fazer outra coisa, tenho que fazer um serviço para outro cliente. Tá bom, agora eu já sei que o que eu preciso me focar nesses 25 minutos agora é isso daqui. Então eu continuo focado 100% naquela tarefa daqueles 25 minutos e não desvio minha atenção. E a terceira coisa que eu percebi dentro do método Pomodoro foi controle. Sim, controle. Nem parece que o método Pomodoro vai trazer controle para você, mas ele traz. E por uma coisa que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente, tá? Mas ter esse controle, por quê? Porque a gente tá fazendo uma coisa ali e a gente realmente percebe quanto tempo eu demoro para fazer uma tarefa. Uma coisa que é simples, às vezes demora muito mais, porque eu não tô focado. E com esses 25 minutos focado, eu tenho controle do meu tempo. Eu sei exatamente quanto tempo eu vou levar para fazer as coisas, ou pelo menos ter uma ideia muito melhor
né? Até porque a gente coloca essas tarefas, mas tem coisas que duram mais do que 25 minutos, tem coisas muito mais complexas. Vamos falar que dure os 4 ciclos de 25 minutos e a gente vai descobrir ali no dia a dia, né? Por exemplo, hoje eu gastei 4 ciclos de 25, né? Para fazer uma tarefa. Ok, então da próxima vez que eu tiver uma tarefa igual ou parecida, eu vou saber já que eu gasto 4 ciclos, né? Diferente do que eu fazer ao modo vambora, né? Aquele modo vamos fazendo aí o que dá, o que deu para hoje deu, o que deu para amanhã é para amanhã, né? Então você sabe mais ou menos quanto tempo você dura fazendo aquela tarefa. E esse controle que eu falei se encaixa perfeitamente numa frase que eu ouvi da minha namorada, a Tamires, há um tempo atrás, que é sobre como as tarefas se encaixam exatamente no tempo que a gente dá para elas. Ou seja, se a gente tem uma tarefa para fazer e tem 3 horas para fazer essa tarefa, provavelmente eu vou gastar 3 horas para fazer essa tarefa. Se eu tenho 10 minutos para fazer essa tarefa, provavelmente eu vou gastar os 10 minutos. Por quê? As tarefas, as coisas tendem a se expandir conforme o tempo que você tem. Isso tem até uma lei, tá? Chama Lei de Parkinson, eu fui descobrir esses dias. E isso vai ficar de assunto com o próximo vídeo, depois eu explico melhor sobre isso. Mas se encaixa totalmente com os 25 minutos que a gente falou. Se a gente desse 25 minutos para fazer uma tarefa, a gente vai fazer aquela tarefa nos 25 minutos totalmente focado ali e pensando, cara, eu preciso terminar isso que tá acabando meus 25 minutos. Vambora, preciso terminar isso aqui, preciso me focar mais, preciso fazer um pouco mais rápido ou fazer alguma outra coisa, sem fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas fazendo mais rápido, aquele mais efetivo, né? Então, essa parte do Pomodoro, trazendo esses 25 minutos, ajuda muito, porque traz também esse senso de querer fazer mais rápido as coisas, ok? Bom, agora vamos para aquelas 3 dicas que eu falei para vocês no começo do vídeo, que são dicas que eu pratiquei na minha vida, porque eu li em alguns livros essas dicas e junto com o método Pomodoro se torna muito mais efetivo. Quais são elas? Primeira, desligue todas as notificações. Sim, desliga tudo. O mundo não vai acabar em 25 minutos, né? Dá pra você ficar 25 minutos com as notificações desligadas. Às vezes você tá muito focado ali no método Pomodoro, ali, 25 minutos focado aí, fazendo seu serviço ali, focadíssimo. Porém, chega uma notificação. Pode ser do Instagram, Facebook, WhatsApp, seja lá o que for, mensagem de alguém. E aí você para olhar. Às vezes nem é uma coisa séria, é uma coisa besta, né? Pode ser notificação de chegou um vídeo novo no TikTok. Você para olhar. Ali nesse tempo que você para olhar, existem estudos que depois de uma distração, para você voltar ao foco, é de 20 a 23 minutos. Ou seja, imagina você o dia inteiro ali, ó, fazendo uma coisa e quando você tá focado, chega uma notificação, você se distrai. Vai mais 23 minutos para você focar de novo. Então, desliga todas as notificações e pratique o método Pomodoro, que eu tenho certeza que você vai ser muito mais efetivo no seu trabalho, na sua vida, em todas as tarefas que você precisa fazer. Dica número 2, tenha as tarefas claras. As tarefas claras que eu digo, liste elas. Eu já falei em outro vídeo sobre a gente começar o dia listando cada coisa que a gente vai fazer, e isso ajuda demais. Porque a gente perde muito tempo, às vezes, pensando, pô, agora eu preciso fazer tal coisa, aí você vai fazer outra coisa. Só que aí acaba aquela coisa e você não lembra mais o que tem que fazer. Aí até você lembrar e fazer a outra coisa, já foi um tempo, né? Além do que, muitas vezes você passa o dia com tantas coisas fazendo, você esquece o que você tinha que fazer. E no final do dia você lembra, poxa, eu tinha que ter feito aquilo lá hoje, esqueci, passou. Agora, se você começa o dia e já anota tudo que você tem que fazer, item por item, você vai eliminando. Então, uma coisa que eu gosto muito de fazer é escrever todos os itens. E aí, primeiro item, por exemplo, resolver o envio de um cliente, né? Um pedido de um cliente. Beleza, já resolvi, já. Chequei ele lá, check. Vamos pro próximo. Então, a gente vai seguindo essa lista e assim a gente não erra. E a gente consegue ser muito mais produtivo e efetivo no nosso dia a dia. A terceira dica é uma dica que eu uso demais, que pra mim funciona demais e muito mesmo. Se você tem essa possibilidade, ok? Eu sei que muita gente aí não tem essa possibilidade de usar fone de ouvido enquanto trabalha. Eu tenho e por isso eu uso. Então, o fone de ouvido eu uso como? Não fico escutando música, tá? Eu coloco o fone e escuto sons bineurais. Vocês podem até achar que isso é coisa de maluco ou coisa de fresco, como já me disseram, mas pra mim faz muito mais sentido, porque como eu falei, eu me distraio demais. E como sons bineurais, não sei, me parece que eu fico ali focado 100% ali, ó, travado ali no meu que eu tenho que fazer
e eu faço sem nem ver a hora passar. Tanto sons binaurais quanto ruído branco, ruído marrom me ajuda também. Então eu dou essa dica para vocês, tá bom? Sons binaurais, ruído branco ou ruído marrom. A gente vive dizendo que falta tempo para as coisas, porém, na verdade, só falta limite. E o método Pomodoro me mostrou isso, né? Esses 25 minutos me mostram exatamente isso, que me mostram o limite de tempo de cada tarefa e cada tarefa que eu tenho que fazer. E eu acredito que ele vai te mostrar isso também. Então, faz o seguinte, já se inscreve no canal, deixa o seu like e aproveita, porque na próxima semana vai sair um vídeo sobre a lei de Parkinson, que nem eu falei para vocês no vídeo, que é onde a gente pode fazer tarefas de 10 minutos, porém elas se expandem conforme o tamanho do nosso tempo, tá bom? Valeu!